Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs, que o nosso Mestre Jesus esteja presente entre todos nós. Vamos direcionando os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele auxílio e clareza, para que os ensinamentos desta tarde sejam um meio de encontrarmos os esclarecimentos e a consolação que a doutrina espírita nos proporciona. Vamos solicitando a presença dos bons espíritos, rogando que intercedam em nosso favor, nos ajudando a criar um ambiente harmonioso e de sintonia espiritual, nos auxiliando assim na busca sempre pela verdade. Hoje nós vamos refletir sobre uma palavra e um sentimento que muitas vezes nos escapa e que é primordial para a nossa vida, a gratidão. Se formos definir a palavra gratidão, ela é um substantivo feminino, uma qualidade de quem é grato. Tem sua origem no latim, na palavra gratia, que tem seu significado na palavra graças ou gratus, que em sua tradução ao pé da letra significa agradável. A gratidão é um sentimento profundo de reconhecimento e agradecimento por algo bom que aconteceu em nossa vida. É uma emoção que nos conecta a outras pessoas e experiências, trazendo consigo sentimentos como amor, fidelidade e amizade. Ser grato parece simples porque não demanda cursos ou investimentos material, mas é algo desenvolvido a partir do exercício, porque ser grato é um estado de espírito que não deve fazer referência apenas às coisas positivas, mas a tudo que acontece na nossa vida. Porém, quando pensamos na palavra gratidão ou no ato de sermos gratos, poderemos verificar que isso não é um hábito ou um costume comum entre nós, seres humanos. Todos nós gostamos de receber, de ser bem tratados, mas ainda temos a tendência de acharmos que em algumas situações, quando alguém faz algo por nós ou para nós, não fazem mais do que a sua obrigação. Principalmente quando são pagos para nos servir e como, por exemplo, podemos citar um balconista, um garçom que nos atende ou até mesmo as pessoas do nosso lar. Quantas vezes ouvimos os filhos dizerem aos seus pais não fazem mais do que a obrigação em o sustentarem? Quantas vezes ouvimos alguém relatar que tudo fizeram por uma pessoa e simplesmente o fato de uma única vez terem agido em desacordo com a mesma tenha sido suficiente para esquecer tudo o que de positivo já foi feito? Isso vem nos provar que temos dificuldade de registrar as dádivas que nos acompanham, dando ênfase sempre às coisas ruins. E é aí que começamos a ver os grandes espetáculos da ingratidão. Se fizermos uma retrospectiva da nossa vida, os fatos mais pesados e marcantes, as dificuldades, os desafios e os obstáculos, sempre serão lembrados, porque esquecemos, não computamos tudo o que de bom nos aconteceu. Experimentemos fazer uma lista de coisas boas e ruins. Veremos que, apesar de possuirmos durante a nossa vida mais momentos de alegria do que de tristeza, os acontecimentos ruins pesam mais, sempre serão mencionados e lembrados. E isso nos faz lembrar o ensinamento que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 28, que nos diz que o homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se notássemos mais os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos admirados de haver recebido tanta coisa e nos sentiríamos envergonhados e humilhados pela nossa ingratidão. O fato de estarmos vivos, de termos chegado até aqui, já é uma grande vitória e motivo mais que suficiente
para sermos gratos. Afinal, o primeiro sentido do Evangelho é o sentido da reverência, da gratidão ao Criador de nossas vidas, Deus. O ser humano encontra-se sempre a criar expectativas, sonhos e desejos para um tempo que ainda não chegou. Esperamos tanto pelo futuro como se ele fosse o único tempo para ser feliz, que nos esquecemos de viver os bons momentos do agora, agradecendo o presente. Às vezes, dizemos obrigada, como se isso representasse a gratidão que temos por tudo que nos acontece, mas precisamos aprender a distinguir a gratidão de obrigação. A gratidão é um sentimento genuíno de agradecimento. Já a obrigação implica uma sensação de dever ou de dívida. Então, dizer obrigado pode sugerir uma retribuição necessária, enquanto a gratidão sugere uma emoção livre de expectativas. Quando a gratidão atinge o seu nível máximo, ela gera um estado de bem-estar que transforma as relações entre as pessoas, aproximando-as do amor sublime, e por isso ela vai além do muito obrigado. Quando você sente gratidão, está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele nos presenteia. As pessoas que cultivam a gratidão tendem a se sentir mais felizes e tranquilas, porque focam nos pontos positivos da vida, apresentando uma postura bem diferente daquelas que só tendem a reclamar. E Joana de Ângelo nos alerta que a reclamação é uma perda de tempo. Realmente, a reclamação reflete postura de orgulho, nos fecha para a sintonia com o auxílio superior e deixa transparecer o nosso azedume. Por mais dolorosa e sofrida que a vida se apresente, ela é um presente oferecido a todos nós. Reclamar não vai resolver nossas dificuldades. A oração, sim, sempre nos conforta, nos acalma e nos apresenta, na medida que nos sintonizamos com a espiritualidade maior, possibilidades de correção e solução para os problemas e dificuldades. Emmanuel nos diz que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. É a dor que nos acorda e impulsiona a nossa evolução. Sem a dor, nos acomodaríamos. Qualquer motivo pode ser razão para agradecer ou reclamar. Podemos observar ao nosso redor que reclamar é normal. Muitas vezes somos incentivados a reclamar de tudo, do tempo, da temperatura, da chuva, do sol, da falta de dinheiro, da correria, do trânsito. Estamos constantemente insatisfeitos. E, na verdade, dependendo do ponto de vista, tudo sobre o que reclamamos poderia ser motivo de agradecimento. A diferença entre reclamar e agradecer faz toda a diferença na nossa vida, e sendo uma escolha nossa, só depende de nós mesmos. Porém, é importante enfatizar que quem só reclama e lamenta perde a oportunidade de agradecer, de fazer algo de útil na existência e estar em frequência com energias positivas. A insatisfação gera sentimentos negativos que atrapalham o nosso caminhar. No Espiritismo, a gratidão é uma atitude de reconhecimento das dádivas divinas que se manifesta no bem, na aceitação das dificuldades e na reforma íntima, transformando obstáculos em lições de aprendizado e crescimento espiritual. A gratidão não se limita a coisas boas, abrange também a dor, pois ela impulsiona a evolução e o amadurecimento do ser. Ninguém nasce grato, nem se consegue a gratidão de um salto. Praticar a gratidão envolve um olhar de amor, afastando as reclamações e cultivando a felicidade, mesmo em momentos desafiadores.
A gratidão é um ato que transparece a divindade existente em cada um de nós. Nos diz Joana de Ângeles, a gratidão é tão indispensável quanto a higiene diária e que se trata de um amadurecimento psicológico. Portanto, a gratidão, sem dúvida, é a nossa demonstração de amadurecimento, é a nossa demonstração de maturidade diante da vida. A doutrina espírita nos ensina a sermos gratos, pois a reencarnação é um ato de amor, é uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar. Esses encontros, desencontros e, por que não, reencontros, se apresentam como uma possibilidade de nos melhorarmos intimamente, de evoluirmos, de reconstruir, de refazer, de crescer e, portanto, de buscar mudanças e descobrir a sonhada felicidade, a paz e o equilíbrio. Não podemos nos esquecer do que nos disse Paulo de Tarso com relação a Deus. Dai graças a Deus por todas as coisas. Quando eu agradeço o meu próximo, estou agradecendo a Deus que o colocou em meu caminho. Esse sentimento enfoca a questão da gratidão porque via o apóstolo Paulo de Tarso a importância de se agradecer por tudo. Por isso, vale a pena pensar que a gratidão é uma virtude de quem consegue amar, mas também de quem consegue raciocinar. Há um ditado popular que diz: ser a gratidão a memória do coração, porque exterioriza um sentimento interior de reconhecimento. No Livro dos Espíritos, na questão 937, Kardec questiona sobre a ingratidão e tem como resposta que ela é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Eles ainda nos dizem: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembremos que os nossos sentimentos são resultados dos nossos pensamentos e é de suma importância atentarmos-nos ao que é positivo, registrar coisas boas e simples e fazer contas das dádivas recebidas. Semelhante atrai semelhante. Reencarnações após reencarnações, vamos formando as nossas vidas ao nosso redor de acordo com os nossos pensamentos. A vida oferece muito mais motivos para agradecer. Quem é grato se torna uma pessoa melhor, que também atrai o que é de melhor. A gratidão faz bem à saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida e nos torna mais felizes e positivos. Podemos perceber como a ingratidão se manifesta de diferentes maneiras em nossa vida. Cada expressão de agradecimento carrega a sua própria beleza e significado especial. Em essência, podemos sentir e demonstrar a gratidão de 3 formas principais. O reconhecimento sincero do que recebemos, que é aquele momento em que o nosso coração se enche de alegria ao perceber um gesto de bondade ou uma bênção que chegou até nós. O sentimento caloroso de apreciação, quando somos tocados pela ajuda de alguém e sentimos genuinamente o desejo de expressar a nossa gratidão. E a vontade espontânea de retribuir. Diferente de uma obrigação, é aquele impulso natural de compartilhar algo bom com quem nos ajudou, sem pressão ou compromisso. Essas manifestações de gratidão fazem parte de nossa jornada de crescimento pessoal e nos ajudam a construir relações mais profundas e significativas. Elas nos lembram que somos seres conectados e que cada gesto de agradecimento fortalece os laços que nos unem. Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, nos mostra o belíssimo poema da gratidão. Mas, se eu ninguém tiver,
nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Ele nos mostra nesse poema todo o seu amor a Deus, nos presenteando de uma forma ímpar o seu agradecimento pela vida que esse Deus de amor lhe oferece, e assim que deveríamos sentir e viver a nossa vida. Gratidão é um sentimento poderoso que todos temos o potencial de sentir, mas que não devemos esperar do outro. A praticar a gratidão, nos veremos agradecendo mais e reclamando menos, porque ela é a mãe de todos os sentimentos, a virtude das almas nobres, o tesouro das pessoas humildes, o fruto da dignidade e a memória do coração. É a melhor medida do caráter de uma pessoa. Carecemos de sermos gratos para evoluir. O Espiritismo nos ensina a cultivar a semente do bem em nós mesmos e no nosso próximo. Não nos esqueçamos de que o homem nasceu com a sina do progresso. Precisamos caminhar com muitas energias positivas, reconstruindo nossos pensamentos e ações através da gratidão, porque ela torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. São palavras de Joana de Ângeles. E eu vou encerrar com um conto chamado O Homem e as Bananas. Certa vez, um homem náufrago refugiou-se em uma pequena ilha que avistara. Chegando lá, não viu nada senão uma bananeira com um único cacho. Olhando ao redor e não vendo mais nada, pensou consigo mesmo: comerei essas bananas e então morrerei. Me resta apenas comer uma por dia para viver o máximo que puder. Minha única esperança é um resgate. Todo dia o homem saía debaixo de um pequeno abrigo que encontrara sob uma pedra, ia até a bananeira, comia uma banana, depois saía reclamando e praguejando pelo caminho. Deus, será que tu não vês esta minha situação? Eu não tenho nada, perdi tudo naquele naufrágio miserável. Estou aqui condenado à morte. Quando serei socorrido? Esta desgraça, esta maldição acabou com a minha vida. Estou impotente assistindo a minha miséria nesta ilha maldita. Não existe homem mais desfortunado do que eu. E, o que fiz para merecer isso? Ele fazia essa pergunta, e é a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. E assim foi pelos poucos dias em que as bananas puderam alimentá-lo. Ele comia uma banana, depois gastava todo o seu tempo disponível para praguejar contra os deuses, a vida e contra a própria sorte. Até que chegou o dia da última banana. Ele comeu e, no seu pranto, prostou-se no chão a chorar. Pela primeira vez, não seguiu pelo caminho praguejando e, neste momento, pôde ver que não estava sozinho naquela ilha. Havia um outro homem ferido que também chegara à ilha pouco tempo depois. Ele via rastejando todos os dias para comer a casca da banana descartada por aquele que só sabia praguejar noite e dia. Porém, este outro, em pior situação, sentia-se grato pela casca de banana que jamais alcançaria se não fosse aquele homem revoltado, mas que em perfeita saúde gastava o seu tempo ao reclamar, ao invés de tentar transformar a sua realidade em algo melhor. E aqui fica uma reflexão para nós, Que tipo de pessoa que nós somos? Do tipo que pragueja ou do tipo que luta e sente o poder e o conforto da gratidão? Geralmente, as pessoas que não confiam em Deus são ingratas e não percebem o quanto Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, cuida de nós em todos os momentos. Confiar em Deus é ter a certeza de que até o impossível vai acontecer. Obrigada pela atenção e uma boa reunião.